todos, sejam todos bem-vindos. Boa noite, obrigado pela presença, obrigado por todos os que estão aqui chegando, vendo essa live agora. Obrigado por aqueles que também vão compartilhar depois essa live com outros. Eu agradeço pela presença, sejam bem-vindos. Obrigado. Olá, Alice, seja bem-vinda. Obrigado a todos que estão chegando. Obrigado por compartilhar também com outros. Seja bem-vinda. Boa noite. Pessoal, peço que vocês também nos ajudem. Olá, Regiane, seja bem-vinda. Obrigada pela presença. Peço que vocês nos ajudem mais uma vez na nossa missão de libertar gratuitamente as pessoas dos seus cárceres. Peço que vocês, por favor, compartilhem essa live com outros, porque o nosso objetivo, boa noite, seja bem-vinda. O nosso objetivo realmente é esse, é colocar o maior número de pessoas possível em liberdade, mostrando como funciona o seu cérebro, como se constrói a sua realidade e mostrando que é possível nós termos a vida que nós quisermos, desde que nós compreendamos como o nosso cérebro funciona. Então, o tema da live de hoje, mais uma vez, é se o nosso cérebro, né, retornando à live de ontem, que nós tivemos então um problema técnico, lembrando mais uma vez que a live de hoje vai ter um PDF pertinente a essa aula e você vai poder fazer as tarefas dessa aula depois, né? Então tudo que nós vamos falar nesta noite, você vai receber então um PDF com material, com os exercícios, por orientação do nosso profissional de marketing. Esse PDF tem uma senha e a senha será dada daqui a pouco mais, perto do final da live, eu vou dar a senha para abrir o PDF, ok? Então, nós vamos entregar para vocês tecnologia de vanguarda para mudar não apenas a vida de vocês, como a vida de outras pessoas, a vida das pessoas que vocês atendem, das pessoas que o cercam, dos familiares. O nosso objetivo realmente é esse, a nossa missão, sejam todos bem-vindos mais uma vez, a nossa missão é colocar o maior número possível de pessoas em liberdade, principalmente porque a maioria esmagadora de nós não sabe como funciona o nosso cérebro. E isso faz com que nós, muitas vezes, experienciemos situações complexas, preocupantes e que muitas vezes acabam criando grandes problemas, ok? Todos estão me ouvindo? A Regiane falou que está sem som. Todos estão nos ouvindo? Como é que está? Aqui está tudo certo. Vocês estão me ouvindo? Se alguém puder mais confirmar se vocês estão me ouvindo. Aqui o som. Olá, tá ouvindo? Ótimo, então. Tá? Dá uma olhadinha, então, Regiane. Deve ser o teu som aí, por favor. Os outros estão nos ouvindo, tá bom? Então, mais uma vez, tá? Sejam todos bem-vindos. O nosso objetivo nessa noite, então... ótimo. Obrigado, Alice. Ótimo. Obrigado. Então, nosso objetivo nessa noite é ajudar realmente a colocar as pessoas em liberdade, a compreender como é que nós construímos o nosso mundo e a nossa realidade. E todo esse mundo que você enxerga à sua volta, ele tem uma relação direta com as suas construções internas, ou seja, não há nada nesse mundo que você vê que veio à existência sem antes sair da mente de alguém. Então, todo mundo que você vê, todas as criações, todos os projetos, toda a tecnologia, todo o conhecimento, tudo que existe à sua volta, ele veio em primeiro lugar da sua mente, das suas construções. Então, por isso, a relevância do seu estado emocional. E é por isso que eu pergunto a você, o seu estado emocional, ele é digamos, um patrocinador dos teus projetos? Ele te ajuda? Ele é um sabotador? Ou ele é realmente alguém que o teu estado emocional na verdade, um recurso a mais que possibilita você a construir coisas extraordinárias? Então, o teu estado emocional, ele é o teu aliado ou ele é alguém que te sabota? Esse é o tema que nós vamos, então, abordar. E, para isso, nós vamos entender como funciona um pouco o nosso cérebro, entender como é que nós construímos a nossa realidade. Olha, pense um pouco no seguinte. Voltando ao que nós falamos a recém. Tudo que você enxerga, ele partiu da mente de alguém. Ou seja, não existe nada que você enxerga, que está aprendendo, tudo que você está vendo, aprendendo, se desenvolvendo, você veio para cá de carro, você está numa casa, você tem um tijolo, você tem um computador,
uma cadeira para sentar, essa tecnologia aqui pelo Instagram e outras redes sociais que nós estamos também gravando. Então, tudo que você vê, ele veio à existência a partir da mente de alguém. E o ponto importante é isso, que em muitos casos, o nosso estado emocional ele pode ser um grande sabotador dos nossos projetos, sabotador da nossa felicidade, do nosso sucesso, dos nossos relacionamentos, um sabotador nos nossos negócios. Por quê? Porque nós construímos a realidade a partir também das nossas emoções, das nossas construções cognitivas, dos nossos filtros e, principalmente, nós construímos a realidade através dos nossos estados emocionais, porque estado emocional gera crença. Estado emocional, olha só que interessante. Obrigado pela participação. Veja bem, ó, o teu estado emocional ele é determinante para os recursos que você acessa, para o que você vê, para digamos, a realidade que você, as oportunidades. Veja bem, as oportunidades que você consegue perceber, elas não estão só ligadas ao que tem na sua mente, ou seja, as pessoas estão preparadas para ver aquilo que elas querem ver ou que estão preparadas. Mas, muitas vezes, o teu estado emocional, ele é determinante para que você dê um significado à realidade e entenda o que é que você está vendo. E, muitas vezes, esse estado emocional pode te atrapalhar. Vamos ver algumas situações. Por exemplo, olha só. Numa área comercial, é muito comum que a pessoa, de repente, receba um não e provavelmente por alguma crença limitante, as pessoas que têm, olha só que interessante, as pessoas que têm principalmente baixa autoestima, elas acreditam que o não é pessoal. Então, vamos lá. Quando alguém diz, olha, não, obrigado, o teu produto hoje não é do meu interesse nesse momento, quem sabe no futuro, né? O que é que acontece com alguém que tem baixa autoestima? Ele vai entender que o problema é com ele, não é com, digamos, o não dele, o não desse cliente é pessoal, certo? Então, vamos lá, o cliente disse, não, obrigado, nesse momento eu não tenho interesse nesse produto, não é o que estou buscando agora. Entretanto, o que é que a pessoa com baixa autoestima entende? O problema é comigo, eu sabia que isso não ia dar certo, sejam bem-vindos mais uma vez, eu sabia que isso não ia dar certo, eu sabia que esse negócio era para mim, ou seja, vocês já ouviram falar do famoso fogo de palha? O fogo de palha é exatamente isso. Isso, por favor, ajudem-nos compartilhando essa live com outros, por favor. Nós queremos libertar o maior número de pessoas possível, né? E colocá-las dentro de um universo de novas oportunidades e possibilidades. Esse novo mundo que está chegando aí é de extrema importância que você, no mínimo, compreenda como funciona o cérebro e como não ficar refém das suas próprias emoções, dos seus estados emocionais, ok? Então, por favor, compartilhem a live para nos ajudar nessa missão de colocar o maior número de pessoas possível em liberdade. Então, vamos lá. Vamos de novo. Então, aí, um vendedor que recebe o não e ele, por baixa autoestima, por um estado emocional enfraquecedor que ele acessa, ou por uma construção cognitiva indesejada, o que acontece? Ele simplesmente se debilita de tal forma a achar que ele não é capacitado, que o sucesso não é para ele, ele sabia que isso não era para ele ter, não é esse tipo de profissão, esse tipo de trabalho, esse tipo de negócio não era para ele, e o que acontece logo na sequência? Logo na sequência, com esse estado emocional enfraquecedor, ele acaba, então, tendo péssimos resultados, uma péssima performance, perdendo vendas, perdendo negócio. Ou seja, tudo na tua vida tem uma relação direta com o teu estado emocional. O teu estado emocional determina os recursos que você acessa. O teu estado emocional determina os teus resultados, a tua performance, os filtros que você dá à realidade. O teu estado emocional é determinante para tudo. E olha, a verdade é que não existe mais... veja bem, nós estamos saindo, amanhã nós vamos falar mais sobre isso e vocês vão entender as implicações desses conhecimentos da neuroperformance dentro desse novo mundo. Mas só para vocês entenderem, sejam todos bem-vindos mais uma vez, só para vocês entenderem esse ponto importante. Por exemplo, eu sou administrador de empresas também, entre outras formações acadêmicas. E nós, da administração de empresas, nós aprendemos a administrar empresas dentro de uma visão focada em indústria, em produto, né? Focada principalmente em produto. E hoje, no século XXI, nós estamos entrando num outro momento, num momento em que o grande foco é serviço. Cada vez menos
As tecnologias estão trabalhando de forma automatizada, então o foco cada vez mais, as oportunidades estão dentro de serviços. Só que tanto um curso de administração, como todos os nossos estudos e compreensões que nós recebemos até hoje, eles não nos trazem a possibilidade de nós termos os recursos para criarmos experiências extraordinárias para os nossos clientes, porque nós estamos saindo de uma era de produto para uma era de serviço, e a era de serviço tem uma relação direta com a era da experiência. Então, qual é o ponto importante? O teu estado emocional é determinante para tudo, para você passar um projeto. Por exemplo, olha só, a grande habilidade desse nosso tempo agora será a possibilidade, ou seja, a primeira competência, não importa o que você faz, não importa se você trabalha por conta, se você é empreendedor, dono de startup, empresário, ou se você é empregado, não importa, só vai ter uma função, que é a principal função de todas a partir de agora, que é ser um exímio solucionador de problemas. Então, é essa a única competência, a mais importante. Todo o restante todas as outras competências, todo o restante de conhecimentos que você tem, todo o restante de habilidades que você tem, eles são importantes, mas eles são menos importantes do que ser um solucionador de problemas. Agora, a pergunta é a relevância de você gerir esse estado emocional. Porque dependendo dos cárceres que você experiencia, dos estados emocionais que você constrói e acessa, você acaba realmente num estado sem recursos. E esse estado sem recursos faz com que você tenha a pior interpretação possível da realidade, até para vender uma ideia. Veja bem, até para vender uma ideia, mesmo que você tenha a habilidade cognitiva de solucionar um problema, eu preciso engajar outras pessoas dentro disso. E para que eu possa engajar outras pessoas dentro dessa visão, eu preciso ter o estado emocional, ou seja, que tem uma relação direta também com a inteligência emocional sejam bem-vindos todos, obrigado pela presença, para engajar, então, as outras pessoas dentro da sua visão. Ou seja, sem um estado emocional adequado, você pode correr o risco de ser taxado como alguém que é antipático, que é alguém que não tem a capacidade de lidar com outras pessoas, que é alguém que é irritadiço, que não tem inteligência emocional, que muitas vezes não é fácil de se relacionar, ou muitas vezes tem um estado de ego digamos, de mãe ou pai protetor, de tal ponto que acaba sendo conivente com resultados indesejados. Então, a relevância é extraordinária de você compreender como é que você constrói os teus estados emocionais. Mais uma vez, todos os estados emocionais que você acessa, eles podem ser os teus maiores recursos, como eles podem ser o teu maior sabotador. Hoje, olha só que interessante, hoje eu postei um vídeo no YouTube e postei na minha rede social ali, depois vocês deem uma olhada. Um vídeo, olha só que interessante, para vocês entenderem a relevância do estado emocional, a relevância disso tudo. Nós conhecemos, por exemplo, um grande bilionário, que não para de ficar bilionário, chamado Elon Musk. Né? Elon Musk, ele realmente está revolucionando o mundo em diversas áreas. Os carros ali que ele está criando, já carros autônomos, carros elétricos, agora SpaceX, que é lançar foguetes ao espaço, agora está criando um outro negócio para fazer conexões melhores ali com o cérebro através de tecnologia. Quer dizer, olha quem é Elon Musk. Ele é uma referência hoje em alguém inovador, disruptivo, e não para de ficar bilionário. Se vocês olharem as notícias, cada dia que passa ele fica passa uma semana, ele fica mais um pouco bilionário. Então, pense que pessoa ali que muitas vezes nós usamos como uma inspiração, uma referência. Eu coloquei hoje, só para vocês terem uma ideia, eu coloquei hoje aí no meu Instagram, no YouTube, nas minhas redes sociais, uma entrevista de Elon Musk a 60 Minutes, 60 minutos, que é um jornal lá, um documentário americano, e ele se emocionando a ponto de quase chorar, só para vocês entenderem, Agora, é uma coisa interessante que eu quero que vocês pensem no seguinte, ó. Quando você recebe um patrocínio negativo, quando alguém fala que você não vai conseguir, quando as pessoas dizem você não vai dar certo, você não vai chegar lá, você não é capaz, você não nasceu para isso, você não nasceu com a estrela brilhando para você, esses absurdos de crenças limitantes, que a neurociência derruba todas elas. Só para vocês entenderem, quando nós recebemos patrocínio negativo e pessoas dizendo que nós não vamos conseguir, que não vai dar certo, a gente sempre presta atenção, né? Isso aí, engenheiro de obra feita, a pessoa está patrocinando negativamente, mas nunca realizou nada.
Uma pessoa que, ou seja, nós aprendemos isso, que quando a gente ouve pessoas que não têm resultados ou que muitas vezes são derrotadas na sua vida, nós vamos acabar como eles. Ou seja, seguindo o conselho de gente como eles, nós acabaremos como eles, muitas vezes sem resultado, derrotados, abatidos, comuns, né? É isso ou não é? Agora, uma coisa é você ser patrocinado negativamente por alguém que não tem relevância nenhuma, por alguém que diz que você não vai conseguir, que nunca fez nada. Outra coisa, que é o caso do vídeo hoje, é você ser patrocinado pelo teu herói, negativamente. Então, Elon Musk, lá na reportagem, é interessante, ele mostrando que os homens que eram os heróis deles, os homens que ele admirava, que fizeram a história das viagens espaciais, dizendo que ele não ia nunca conseguir, que esse trabalho dele era um despropósito ao país, que ele devia desistir, que ele só fazia... Quer dizer, o patrocínio negativo, que era não ia dar em nada, que é botar o governo está botando dinheiro fora nos projetos dele, ou seja, as pessoas que eram as referências dele. Imagina você, olha o estado emocional, e ele chegou a ficar com os olhos vermelhos, assim, olha só, interessante, ele chegou a quase lacrimejar, mas não desistiu em momento algum, ele falou assim, ele chegou a sair lágrima dos olhos deles, vocês vão ver lá, e ele falou assim, mas eu sei muito bem o que eu estou fazendo. Chegou a sair lágrima, sabe, você vê que ele se emocionou, sabe, porque, volta a dizer, se a gente é patrocinado negativamente por alguém que não realizou nada, é uma coisa, mas a pessoa ser patrocinada negativamente, boicotada, sabotada pelos seus heróis. E mesmo assim, ele não desistiu. Ele deu uma enxugada na lágrima lá, ele engoliu a seco a lágrima e ele disse, eu sei o que nós estamos fazendo, eu sei onde nós vamos chegar e nós vamos chegar lá. Entenderam isso? Então, olha a relevância. Imagina só, de repente, se esse estado emocional o furtasse de tal forma que ele dissesse, não, eles têm razão, esses caras aí são os ícones das viagens espaciais, essas pessoas são as pessoas mais influentes do mundo na área das viagens espaciais, eles têm razão, eu vou desistir porque não é para mim. Imagina se ele tivesse dito isso. Agora, não, agora, só para você ter uma ideia, ele enxugou a lágrima, ele diz, eu sei o que nós estamos fazendo, nós sabemos muito bem. Agora ele digamos assim, todo mundo quer comprar a tecnologia dele. Só para vocês terem uma ideia, e depois voltando aqui ao estado emocional, para vocês entenderem. Ele não só não desistiu, como hoje os foguetes dele sobem, vão lá para o espaço, foguete, que os outros tinham um custo elevado porque o foguete era descartado, ou seja, levava para a estação espacial a carga e depois o foguete era descartado porque não tinha utilidade mais, certo? O foguete levou lá e era um grande custo, porque descartava o veículo, certo? Agora, os foguetes dele saem do chão, levam até a estação espacial, o abastecimento, saem de lá e foguete, compridão, né? Não é uma nave, é um foguete compridão. Bem, né? Bem foguete, bem tipo um míssil, assim. Aí eles voltam para a Terra e pousam de pezinho na estação espacial. Entendeu? Imagina se ele tivesse acreditado no patrocínio negativo. Agora é o contrário, agora é o cara das viagens espaciais. Mas olha quantos problemas, quantos patrocínios negativos, volto a dizer, inclusive dos seus heróis, inclusive daquelas pessoas que eram os ícones que motivaram ele a fazer a SpaceX, por exemplo. Então, onde eu quero chegar com isso? O teu estado emocional é determinante para tudo. Ó, por exemplo, quantos de nós, muitas vezes, dentro da escola, de frente aos alunos, recebemos um patrocínio negativo, até de quem deveria nos apoiar, nos patrocinar. Vou dar, Regiane, já vou dar, tá? Daqui a 15 minutinhos me pede de novo que eu passo a senha dos materiais, tá? Já passo assim. Eu quero que o pessoal fique um pouquinho mais aqui, tem muita coisa boa ainda para nós falarmos, tá bom? Obrigado por lembrar, mas daqui a pouquinho eu já dou a senha. Já dou. Então, vamos lá, pessoal. Então, olha que interessante, né? O quanto o estado emocional é determinante para tudo, para a tua capacidade cognitiva, intelectual, para os recursos que você acessa. Você não consegue, numa era da experiência, numa era extraordinária e exponencial, acessar os melhores recursos se você está debilitado, se você tem estados emocionais que colocam você à margem das possibilidades, que dizem que você não é capaz, que você não pode, que você não nasceu para isso, que você constrói crenças ainda do tipo assim, olha, quer ver uma bem comum aí? Uma bem comum?
Ah, eu sou velho, eu, na verdade, a pessoa diz assim, não, porque eu tenho esse negócio de internet, de tecnologia, para piazada, eu tenho 50, 60 anos, isso não é para mim. Olha, de acordo com a neurociência, a capacidade de absorção do cérebro é ilimitada. Ilimitada. Ou seja, você tem toda a habilidade de, em função da tua plasticidade neural também, de ter uma capacidade, você tem a capacidade ilimitada, de acordo com a neurociência, até o presente momento que se sabe, de absorção de informações. E você tem uma plasticidade neural que diz também que você pode ser, experienciar e viver a vida que você quiser. Então, essas crenças limitantes, elas colocam você à margem das possibilidades e fazem com que vocês acessem estados emocionais enfraquecedores e que negam permissão para que vocês prosperem, para que vocês libertem-se e ajudem a outras pessoas. Mas vamos entender como é que nós construímos essas crenças limitantes. Pessoal, mais uma vez, nos ajude a libertar o maior número de pessoas possível, né? Por favor, compartilhem a live para que outras pessoas possam ser ajudadas também. Mais uma vez, agradeço muito aí por compartilharem a live para que outras pessoas possam realmente serem colocadas em liberdade. Então, vamos lá. Como é que nós construímos o nosso estado emocional? Nós construímos através da nossa tétrade. O que é uma tétrade? É a fonte dos estados emocionais, em que contempla 4 áreas: linguagem, fisiologia, foco e crença. Vamos de novo? Linguagem, fisiologia, foco e crença. Então, como assim? As nossas... vamos começar pela fisiologia, tá? Vamos começar pela fisiologia. Já viram aquela situação que, de repente, a mulher diz assim, ah, amiga, não tô legal, amiga, não tô bem hoje, amiga. E dela fala assim, que isso, amiga? Vamos botar um batom nessa boca, estufa o peito, vamos passear, vamos pro shopping, que tu vai se sentir bem. Aí ela fica bem. Por quê? Porque nós somos todos... o nosso corpo, mente e corpo, eles formam um único sistema. Ok? Todo o nosso corpo é totalmente integrado com a nossa mente e eles formam um sistema só. Portanto, é incrível, mas você pode alterar o teu estado emocional que gera recursos e filtros da realidade e crenças. Vamos de novo. Teu estado emocional gera crenças. Você pode alterar o teu estado emocional, em primeiro lugar, mudando a tua fisiologia. Olha, eu desafio você... Isso aí, Camila. Isso mesmo. Fisiologia, foco, crença, linguagem. Depois do material que eu vou dar para vocês, vai estar tudo isso explicado lá também. Então, eu desafio vocês a se sentirem ruins, para baixo, chateado, depressivo, quando você faz uma pose ou do super-homem ou da Mulher Maravilha. Eu desafio você a se sentir mal. Eu desafio você a dizer assim, não estou bem. E você ficar alguns minutos fazendo uma pose de super-poderoso, super-poderosa e continuar se sentindo para baixo. Eu desafio você. Por quê? Porque o teu estado emocional, ele é também construído pela tua fisiologia. Você pode pensar no que eu estou falando assim, ó. Quando você, ou algum cliente seu, ou alguma pessoa que você conhece, um familiar, ele acessa o estado emocional enfraquecedor, você pode perceber o seguinte, que quando ele acessa esse estado emocional enfraquecedor, que ele se sente meio triste, angustiado, para baixo, incapacitado, saudosista, né, vivendo no passado e tudo mais, você pode perceber que a fisiologia dele, a fisionomia é meio para baixo, olhar para baixo, falando meio para o chão, meio... Você pode perceber que ele tem uma fisiologia que comprova essa construção cognitiva, certo? Então, alterando, veja bem, na tétrade, alterando a fisiologia, você altera o estado emocional e, mais uma vez, estado emocional gera filtros da realidade, performance, crenças, os recursos que você acessa e faz você construir um mundo que se retroalimenta. Antes de eu continuar na tétrade, deixa eu explicar uma coisa importante para vocês entenderem. Olha só, que ótimo, Regiane, obrigado, é verdade. Olha lá, antes de eu explicar isso, deixa eu explicar uma coisa importante para vocês. Ouçam essa. Só para vocês entenderem o ponto. Crença são os seus programas. Crença é programa. O teu estado emocional também é responsável por gerar as suas crenças. E crença é programa. Programa, ele gera ação. Ou seja, se você coloca um programa e você bota para rodar, ele vai agir, certo? Então, o programa, ele gera ação. Se ele gera ação, ele gera, daí, resultados. Ó, vamos de novo. Crença é programa que gera ação, que gera resultado e que gera potencial para mais do mesmo. Em síntese, onde é que eu quero chegar? Um sucesso chama outro sucesso. Uma felicidade, outra felicidade. Uma realização, outra realização.
Uma qualidade de vida, outra qualidade de vida, e o oposto é verdadeiro. Um fracasso, outro fracasso, um abismo, outro abismo, um estado emocional enfraquecedor, outro estado emocional enfraquecedor, porque ele se retroalimenta. Vamos de novo? Olha só, o teu estado emocional, ele gera, então, as crenças que são programas que nos movem, geram resultados e geram potencial para mais do mesmo. A menos que você aprenda como é que você constrói esse estado emocional e quebre esses ciclos e esses padrões, você vai, mais uma vez, ficar se retroalimentando desse mesmo estado emocional e o pior, você vai construir filtros da realidade que vão provar que você está certo. É mais ou menos assim, ó, para ainda... O mais engraçado é que você vai pegar lá uma notícia, um jornal, uma revista, de todas as notícias que estão lá. Você só vai mostrar para as pessoas as notícias que comprovam o que você acredita. E isso, posso falar um negócio para você? Isso é só coisa da sua cabeça. São só os filtros da realidade que você construiu em função dos teus estados emocionais, das tuas crenças que foram construídas. Entenderam isso? Então, voltando para a tétrade. Vamos lá. Então, nós podemos alterar o estado emocional pela fisiologia. Um outro ponto importante que nós podemos alterar o estado emocional é o foco. Olha só que interessante. Nós temos hoje em dia uma visão muito determinista da realidade. Isso é muito comum, as pessoas têm uma visão determinista. Ah, por que você está vivendo isso aí? Da onde eu vim, o que aconteceu comigo, tendo em vista o que eu passei, tendo em vista a situação da minha vida. Quer dizer, essa visão completamente determinista, na verdade, ela é completamente equivocada. Por quê? Porque não é o passado que determina o seu futuro. O que determina o seu futuro e os seus resultados é aonde você foca, o significado que você dá, ao que você está focando e a sua atitude em relação a isso. Então, essa visão de foco equivocado, na verdade, é o seguinte, ó, quer ver uma coisa? Pense no seguinte, ó, vamos lá, falando em estado emocional aqui. Um piloto numa corrida de Fórmula 1, ou seja, que Stock Car, não importa, né? Um piloto numa corrida, a única chance que esse piloto tem de não bater quando ele está perdendo o controle do carro é não olhar para o muro. Ou seja, imagina, o piloto dirigindo, né? E daí quando ele faz uma curva, ele percebe que ele perde o controle do carro e o carro começa a escorregar. Olha, veja bem, na nossa vida, falando em plasticidade neural, nós temos a possibilidade sempre de recuperar o controle porque as leis da física não estão normalmente dentro dessa ação, certo? Dessa construção cognitiva não tem lei da física. No mundo físico, existe a lei da física. O que é que significa isso? Significa que, dependendo de uma série de fatores, pode ser que mesmo ele fazendo a ação certa, ele não recupere o controle do carro. Mas vamos lá, se existe uma forma dele recuperar o controle do carro, é só de um jeito, ele tem que mirar o volante em direção à pista, porque se ele olhar para o muro, ele vai bater no muro, entendeu? Então, no mundo físico, numa corrida real, realmente, a única chance que ele tem de recuperar o controle do carro, tendo em vista as leis da física, é jamais olhar para o lado, jamais olhar para o muro. Ele tem que olhar para a pista, certo? E continuar buscando o controle do carro e continuar jogando o carro em cima da pista, certo? Então, numa corrida é assim. E existem, como eu falei, as leis da física. Na nossa mente, não. Ou seja, o que vai determinar o teu resultado é o teu foco e a tua ação, e o significado e a tua ação em relação a isso. Então, nós alteramos os nossos estados emocionais quando nós, eu vou brincar aqui, usando uma metáfora, nós regulamos os nossos faróis, né? Tem gente que eu já trabalhei ajudando e o que eu fiz foi isso. Regular o farol e botar ele iluminando no lugar certo, entendeu? Por quê? Porque realmente isso, o teu foco também é responsável pela tua construção emocional. Mais uma, então nós já falamos da fisiologia, nós falamos do foco, nós falamos também das crenças, tá? Crença é importante, tá? Ou seja, parte desses estados emocionais, eles também têm uma relação direta com as crenças, e as crenças podem ser alteradas a qualquer momento. A crença limitante, ela, na verdade, ela é uma mentira e tem perna curta, nós podemos ajudar. Então, vamos de novo, da tétrade, são 4, vamos lá. Foco, fisiologia, as crenças, e agora vou falar sobre linguagem. Ok? Obrigado pela colaboração, obrigado. Continuem, por favor, se vocês puderem aí nos ajudar a libertar cada vez mais pessoas, tá? E lembrando que daqui a 5 minutinhos eu vou dar a senha do PDF, ok? Então, vamos lá. Linguagem. Vamos lá. Eu digo para vocês assim, ó. Vamos comigo tomar um café?
todos que estão me vendo ouviram muito bem o que eu falei, certo? Todos que estão me vendo ouviram, vamos tomar um café? Vamos tomar um café. Ok, cada uma dessas palavras, elas possuem uma construção que foi arquivada na sua mente pelos 5 sentidos. Vocês nasceram com um cérebro em branco. Então, cada uma dessas palavras, elas possuem toda uma construção através dos sentidos e através do teu processo cognitivo. Você tem uma construção. Então, vamos isolar só uma palavra para você entender onde eu quero chegar. Vamos isolar a palavra café, tá? Então, quando eu falo assim, ó, pensem agora em café, café. Você começa a pensar o café, começa a pensar do café que você gosta, o cheirinho, o gosto na boca. Ou seja, você começa a acessar essa construção cognitiva que tem essa relação direta com o café, certo? Então, qual é o ponto em questão aqui? Toda e qualquer palavra que você sequencia, ela possui todos os seus sentidos que deram significado a essa construção e arquivaram essa palavra na sua mente. Então, o que significa isso? Significa que tudo que você fala normalmente se torna uma profecia autorrealizável. E nós não estamos falando de nada místico, nós não estamos falando de, apesar de eu ter uma série de outras formações, nós não estamos falando de teologia, nós estamos falando de nada místico, nós estamos falando de neurociência. Ou seja, quando a pessoa tem aquelas construções limitantes, porque eu não nasci para dar certo, isso, pau que nasce torto nunca se endireita, pobre, né, quem nasceu pobre, né, sei lá, essas crenças que eu nem sei, tem tantas crenças limitantes aí, quem não nasceu para ser rico nunca vai ser rico, não quero ser rico porque é melhor um rico, porque é melhor um pobre honesto do que um rico, e aí vai, essas crenças, não, porque isso comigo não dá certo. Quer ver uma que esses dias eu ouvi? Eu estou num relacionamento, mas está muito bom, mas eu sei que está fadado ao fracasso. Mas por que você sabe disso? Porque o relacionamento da minha avó não deu certo, da minha mãe não deu certo, e isso é uma sina da minha família. Eu sei que o meu também não vai dar certo. Olha que absurdo. Olha que absurdo. Então, olha só que interessante. Então, quando você constrói uma frase, e essa frase ela é limitante, ela gera sons, imagens e sensações que vão construindo, né, todas as tuas emoções, que vão construindo crenças na sua cabeça, que vão construindo a tua realidade. Então, tudo que você profetiza, tudo que você fala, é uma profecia autorrealizável. E o teu cérebro, na verdade, o teu cérebro não é muito inteligente. Quem é que é inteligente? Você, o eu. O eu tem que ser gestor. Porque eu digo para você assim, por favor, não pensa num coelhinho branquinho, não pensa numa bola vermelha. O teu cérebro não vai não pensar. O teu cérebro é uma máquina de resgatar memórias e fazer conexões. Quem precisa ser o gestor? O eu. O eu tem que ser o gestor. Como eu prometi, Regiane e todos que pediram, como eu prometi, eu vou continuar falando outras coisas importantes, vou pedir a interação de vocês perguntando dúvidas e tudo mais, mas eu vou liberar a senha do PDF, tá? Essa aí, Regiane, essa bem como, eu tenho um dedo podre. Olha, a verdade verdadeira, vamos lá. A verdade verdadeira, Regiane, é o seguinte, que quando a pessoa fala isso, ela constrói a sua realidade. E quando ela constrói a realidade, a construção dessa realidade, ela cria o que nós chamamos de metaprogramas, que são filtros da realidade, que fazem com que ela só, consciente ou inconscientemente, tome decisões que vão comprovar aquilo. Mais uma vez, o teu cérebro, por exemplo, vamos usar uma metáfora. Deixa eu só cumprir minha promessa aqui. A senha da aula de hoje, do PDF de hoje, a senha é Tetrad, sem acento. Tetrad, tá? A senha é Tetrad. Depois eu vou digitar embaixo ali para vocês a senha. Tetrad, bem o que eu falei. Então vamos lá. A questão é essa do dedo podre mais uma vez. Então a pessoa, ela constrói o seu filtro da realidade e ela, na verdade, quando ela fala aquilo, ela constrói sons, imagens e sensações, né, que geram o seu estado emocional, que geram crença, e ela acaba construindo filtros da realidade que, consciente ou inconsciente, levam na direção desse resultado. É mais ou menos assim, exatamente isso, a senha, Tetrad. Obrigado, Elias. Então, para vocês entenderem onde eu quero chegar, toda a realidade, ela é construída dentro da sua mente na verdade, pelos seus filtros que se retroalimentam. Vamos de novo, olha só. A pessoa profetiza alguma coisa, ela fala, porque eu
Por exemplo, eu vou me tornar uma pessoa muito bem-sucedida, milionário, bilionário. Quando ela fala aquilo, o cérebro, o que ele vai fazer? O cérebro vai construir filtros da realidade para facilitar você a chegar nesse resultado. Ele vai, digamos, eleger todas as informações que vão mais rapidamente facilitar você para chegar lá. Agora, quando a pessoa diz, eu tenho o dedo podre, eu não nasci para isso, eu não nasci para ser feliz, e outras diversas crenças limitantes, algumas até, infelizmente, que são culturais, que nós recebemos advindos da nossa cultura local, elas também constroem a sua realidade. Então, por isso, falando mais uma vez na tétrade, a fonte das construções e estados emocionais, preste atenção no que você fala. A tua linguagem, ela constrói estado emocional e ela constrói crença. E as crenças, elas se retroalimentam fazendo com que você tenha os filtros da realidade. Existe uma coisa muito importante na neurociência e na neurolinguística que nós falamos, que é o seguinte, tendo em vista essa construção biológica do cérebro, que tem como principal objetivo fazer você sobreviver e poupar energia, olha só, o principal objetivo da forma como o teu cérebro funciona é fazer você sobreviver e poupar energia. Ok? Porque o teu cérebro, ele gasta muito oxigênio, muita glicose. O teu cérebro é um órgão do teu corpo extremamente beberrão. Só que ele também, ele tem uma série de recursos para buscar otimizar isso. Então, o que é que significa isso? Significa que o teu cérebro, o que ele quer fazer por você é fazer você sobreviver e poupar energia. Então, o que ele faz por você? Aquele estado emocional que você acessa, ele não sabe que é bom ou ruim. O que ele faz? Ele facilita o acesso a esse estado emocional. Então, ou seja, esses dias, por exemplo, eu estava dentro de uma clínica de reabilitação, que eu tenho um trabalho voluntário com dependentes químicos, e daí eu perguntei para os dependentes químicos o seguinte, o que vocês acham? Vocês acham que eu sou um viciado? E daí eles disseram assim, não, você não tem cara. E outros disseram assim, eu sabia, você devia ser um viciado também, não é? Olha, dentro do que eles consideram como sendo viciado, não, nunca fui, tá? Mas dentro do que a ciência nos mostra, eu vou falar uma coisa para vocês, pessoal. Todos nós somos viciados. Veja bem, vamos de novo? Todos nós somos viciados. Por quê? Porque teu cérebro, ele foi construído dessa forma. Ou seja, o teu cérebro quer fazer você poupar energia. Então, o que ele faz? Sabe aquele estado emocional que você acessa? Ele vai cada vez mais facilitar o acesso a esse estado emocional. Ou seja, não importa se você está viciado numa droga, numa bebida, ou num estado emocional enfraquecedor, ou num estado emocional fortalecedor. Olha que interessante. Todos nós somos viciados. Por quê? Porque o teu cérebro, quando você acessa algo, ele vai facilitar cada vez mais o acesso. E quanto mais você acessa, mais fácil fica o acesso àquilo. Entendeu? Então, o cérebro, ele aprende de duas formas, que é por repetição e por forte impacto emocional. Aqueles traumas também, se não forem trabalhados e reeditados, eles também vão, com muita facilidade, aquelas trilhas neurais vão te furtar, vão te levar para esses estados sem recursos. Olha que interessante. E você pode realmente alterar essas trilhas neurais com os recursos certos. E nós podemos ajudar você nesse sentido. Então, qual é o ponto aqui? Então, aqueles estados emocionais que você acessa, cada vez mais o teu cérebro quer facilitar. Eu tenho uma notícia para você, tá? Se você anda irritado ou irritada, eu tenho uma notícia para você. Vai piorar. Vai piorar. Por quê? Porque teu cérebro quer ajudar você a poupar energia. Então, o teu cérebro, ele não sabe aquilo, ele não sabe o que é não. Ele não sabe a coisa, não pense no coelhinho branquinho. Ele não sabe o que é não, entendeu? Ele não sabe que aquele estado emocional, ele é péssimo para você. O que ele está fazendo? Ele está facilitando o acesso para você, porque ele quer ajudar você a poupar energia desse órgão que consome muita energia, muito oxigênio, muita glicose, etc. Entenderam isso? Então, o cérebro não sabe que aquilo é ruim. Quem é que sabe que aquilo não é legal? Você, o eu. O eu sabe, o cérebro não. Entendeu? Então, aquela pessoa que te tira do sério, você vai dormir com ela. Infelizmente. Por quê? Você não para de pensar nela. O teu cérebro não sabe que a última coisa que você quer é pensar nela. O teu cérebro imagina, ou seja, você não quer lembrar daquilo, mas você não para de pensar. O teu cérebro entende o seguinte, poupando, vou buscar
Então, vou poupar a energia dele, ele quer acessar esse estado, eu vou facilitar a trilha neural e todas as sinapses neurais que acessem esse estado emocional enfraquecedor. Então, qual é o ponto em questão aqui? Compreendendo esses mecanismos neurobiológicos do cérebro, compreendendo como é que funcionam as construções do seu cérebro, você tem total poder de alterar essas construções, ser, experienciar, viver e sentir construir a vida que você quiser. Essa que é a maravilha. Essa que é a maravilha. Você pode viver a vida dos seus sonhos se você compreende como funciona o seu cérebro e altera esses padrões. Ó, quer ver outra coisa importante? Então, se todos nós somos viciados, porque é uma tendência do cérebro facilitar o acesso às trilhas neurais que nós mais acessamos, são aquelas que ele cada vez mais vai facilitar o acesso. Então, por isso, mais uma vez, todos nós somos viciados. Só que qual é a boa notícia? Como eu falei, o teu cérebro não sabe o que é bom ou o que é ruim. O teu cérebro não sabe se aquilo é legal ou não é. Quem tem que saber é o eu. A boa notícia é que se você é um viciado por natureza, porque teu cérebro quer ajudar você a poupar energia e facilitar as trilhas neurais, o que você mais acessa, a boa notícia é que você pode se viciar e se sentir muito bem, e se sentir poderosa, linda, com autoestima, bonita, feliz, capacitada, rica de recursos, com habilidade de fazer acontecer, de construir um mundo extraordinário. Para o teu cérebro, se você está viciada ou viciado em se sentir maravilhoso, poderosa, ou depressivo, saudosista e derrotado ou derrotada, para o teu cérebro não tem diferença. Mas para o teu corpo físico, que somatiza, para a tua psique, digamos, neuroquimicamente falando no teu cérebro, para você é importante. Para o eu, para você, é importante se sentir muito bem. Isso é saúde. Para o teu corpo físico também, porque muitas patologias são somatizações. Agora, para a tua mente, né? Aliás, para o teu cérebro, se ele facilitou o acesso, a um estado riquíssimo de recursos que faz com que você se sinta maravilhosa, ou se ele facilitou o acesso para um estado depressivo em que a pessoa se sente derrotada, para ele não muda nada, ele só está facilitando o acesso a essa construção cognitiva que você mais acessa. É por isso que é possível, mais uma vez, e é isso que é uma das coisas que nós abordamos na Neuroperformance, compreendendo como funciona o teu cérebro com os recursos certos, você nunca mais vai ser refém de emoções, situações e circunstâncias. E o mais interessante, essas construções cognitivas indesejadas, essas situações que acabam colocando você à margem das possibilidades, essas construções que acabam debilitando você, todas elas, inclusive os traumas, eles podem ser alterados e reeditados muito rapidamente. Então, isso que eu quero mais uma vez ressaltar nessa noite. Compreendendo como funcionam esses fenômenos que nos regem, que constroem a nossa realidade, e entendendo esses fenômenos, esses recursos que nós temos para falar para vocês, vocês podem construir o que você quiser, o resultado que você quiser e a vida que você quiser. Ok, pessoal? Pessoal, essa foi a minha introdução, esse foi o assunto de hoje. Né? Mais uma vez, lembrando que a senha do PDF é Tétrade. Agora eu quero abrir para as perguntas. Tá? Obrigado por compartilhar, obrigado, Regiane, obrigado a todos que já estão compartilhando, obrigado, Elias. Então, eu quero abrir para perguntas. Se você quiser fazer uma pergunta sobre o que nós falamos aqui agora, eu estou aqui para ajudar vocês. E olha, é uma era extraordinária, uma era repleta de oportunidades e possibilidades quando você compreende como você constrói a tua realidade. Então, a criatividade, a capacidade de inovar, a capacidade de ser feliz, de ter bons relacionamentos e tudo mais, tem uma relação direta com o teu estado emocional e ele constrói crenças e essas crenças se retroalimentam. E tudo isso é passível de ser alterado quando você compreende como ocorrem esses fenômenos, ok? Então, muito obrigado, Camila. Obrigado por ter compartilhado. Muito obrigado. Eu fico à disposição também para ajudar. Perguntas. Quem é que tem alguma pergunta sobre o que nós falamos hoje? Sobre o tema que nós falamos hoje? O teu estado emocional é teu maior aliado ou teu sabotador? Foi esse o tema da live de hoje. Quem tem alguma... Muito obrigado, Cíntia. Muito obrigado, Regiane. Muito obrigado a todos que estão aí nos ajudando, compartilhando. Quem tem mais alguma pergunta sobre a questão que nós falamos hoje, sobre as construções cognitivas e os nossos estados emocionais? Nós temos alguns minutos ainda e eu estou aqui para ajudar você numa situação real do dia a dia. Ok? Postem as suas perguntas.
Fiquem à vontade, estou aqui para ajudar. Então, enquanto vocês postam as perguntas, eu vou falar mais uma coisa importante, bem relevante. Tá. Regiane, a minha crença sempre foi me separar de Deus. Ok. Deixa eu entender, Regiane, você tem medo que isso ocorra? Você pode ser um pouco mais claro em relação a isso? Se você quiser, por favor, faça essa pergunta que eu te ajudo, tá? Então, pessoal, amanhã eu quero convidar vocês também para estar conosco. Entendi. Já vou responder, Regiane. Eu quero convidar vocês para estar conosco, porque nós vamos falar coisas muito importantes, que vão abrir muito a compreensão da nova realidade que está chegando e como nós podemos ajudar você com a neuroperformance. Então, amanhã nós vamos falar e vocês vão tomar conhecimento do tema de amanhã. Vamos lá, Regiane, eu tinha medo de aprender. Olha só que interessante. Regiane, boa sua pergunta, tá? Deus, já que você tem medo de se separar de Deus e medo de aprender, eu vou usar Deus então, né? Deus, ele te fez um ser e te deu olha só, tem uma live que eu postei, se você quiser ver no meu canal lá, inclusive eu fiz com o Marcel que está aqui agora. Oi, Marcel, seja bem-vindo. Tá, Luiz, entendo que devemos estar em bom estado físico, emocional e espiritual para sermos plenos. Exatamente, Marcel. Eu fiz uma live com o Marcel, que inclusive está postado no Instagram e no meu YouTube lá e nas outras redes sociais. E o nome dessa live é justamente sobre isso, Regiane. As necessidades emocionais de Deus. Então, onde é que eu quero chegar? Casualmente, por um acaso, além de outras formações acadêmicas, eu também sou bacharel em teologia. Casualmente, né? Então, também, apesar de... Parece uma loucura, né? O cara entende de neurociência e entende teologia. Parece uma coisa estranha, certo? Mas, graças a Deus, eu também sou bacharel em teologia e posso responder para você. Olha só, essa live que eu trabalhei com o Marcel, nós falamos sobre as necessidades emocionais de Deus. Olha, pessoal, fica assim, necessidade emocional de quem? Né? De Deus? Então, quando ele nos fez imagem e semelhança dele, ele nos fez idôneos. E olha, ele podia ter feito um bando de animal, certo? De robô, de sei lá o quê, ele podia ter feito qualquer coisa. E olha, só para você ter uma ideia, ele nos fez idôneo e durante toda a escritura, ele sempre veio estabelecer relacionamento conosco. Então, Deus é um Deus de relacionamento. E qual é uma das necessidades emocionais do próprio Deus? É de estabelecer relacionamento com pessoas, com filhos, que ele chama de filhos, que tenham a capacidade intelectual de se relacionar com ele, dele poder interagir, de desenvolver, de orientar e de também interagir com ele. Entendeu? Então, uma das necessidades, porque veja bem, Deus Todo-Poderoso precisava no Jardim do Éden, ao final do dia, ir lá visitar Adão? Não. Durante toda a história, né, ele precisava se relacionar com o homem. Muitas vezes que ele se relacionou com o homem não foi só para orientar. Em algumas vezes teve uns que ele não permitiu nem que morresse porque tinha um relacionamento muito próximo com ele. O próprio Cristo, que é Deus manifesto em carne, homens deitavam no ombro dele e ele chorava, ele abraçava, ele dizia, olha, quem vê a mim vê ao Pai. Ou seja, ele era Deus conosco e ele abraçava, ele sempre foi um Deus de relacionamento e ele, quando Cristo, Deus manifesto em carne, esteve entre nós, ele também mostrou que ele era um Deus de relacionamento. E veja bem, vamos lá, Regiane, Deus te fez uma pessoa idônea, ou seja, imagem e semelhança dele, não te fez menos, tá? E outra coisa, ele te deu um cérebro com uma capacidade, de acordo com a neurociência, ilimitada de absorção de informações. E o que ele mais quer é que você se desenvolva. Eu vou fazer uma pergunta para você agora, mudando um pouco o ponto de vista. Se você tivesse, não sei se você tem filhos ou filhas? Você tem filho já? Filho ou filha? Não conheço você? Você tem? Porque imagina o seguinte, eu não sei se você tem. Imagine o seguinte. Se você tivesse um filho ou uma filha e ele fosse alguém que extraordinário, inovador, inovasse com o mundo, melhorasse as coisas, ou seja, na verdade é o seguinte, o que te afasta de Deus não é o conhecimento. Inclusive, nós estamos entrando numa área de exponencialidade. Então, o que te afasta de Deus não é o conhecimento. O que te afasta de Deus não é os recursos, a capacidade, as habilidades, tudo aquilo que você pode aprender, porque você está entrando numa era, como diz Alvin Toffler, agora, o analfabeto de agora não é a pessoa que não sabe aprender, é a pessoa que não sabe desaprender, porque o mundo a partir de agora é aprender, desaprender e voltar a aprender, porque as tecnologias vão mudar muito rápido. Você tem 3 filhos, olha só. Então, Regiane, você não ficaria extraordinariamente feliz
Você não ficaria feliz se teus filhos se desenvolvessem extraordinariamente, se fossem muito bem-sucedidos, identificassem pessoas com estilo de vida? Quer dizer, Deus te deu um cérebro ilimitado. Quanto mais você se desenvolve, mais interessante é, inclusive, para o mundo à sua volta, mais você gera prosperidade, mais você... Né? Então, não há nada que impeça você de se desenvolver e prosperar. Agora, qual é a questão? A questão é assim, ó, tanto o dinheiro como um elevado número de conhecimentos, quando bem organizado, e é importante isso, né? Porque o fato de se ter muita informação não significa que você vai ser bem-sucedido. Tanto é que, se fosse assim, todos os mestres, doutores e PhDs eram todo mundo muito bem-sucedido, muito próspero, muito rico, muito felizes, e não são, certo? Porque muitas vezes eles são especialistas em áreas específicas. E outro ponto importante, eles são especialistas, não são generalistas, e muitas vezes esse conhecimento não sequencia para que eles construam o que eles querem de resultados, certo? Eu digo porque eu atendo pessoas simples, mas atendo doutores de universidade, médicos, doutores em psicologia, eu atendo pessoas, neurocientistas, eu atendo pessoas de todos os tipos. Então, o que eu quero dizer a você é que eu conheço, por exemplo, não importa quem, uma pessoa que nesse momento, não sei se está no Brasil agora, mas que nós tivemos a oportunidade de conversar, e essa pessoa, ele ou ela, não importa quem seja, é um extraordinário neurocientista, não importa se é homem ou mulher. E o interessante é o seguinte, essa pessoa, ela sabe tudo sobre neurociência, doutora, ou doutor, não importa, em neurociência, só que em diversas áreas da vida ela experiencia cárceres, problemas e uma série de outros problemas, entendeu? Então, por quê? Porque ela entende, especialista, ela entende tudo de uma área, mas em uma série de outras áreas, falta a visão multidisciplinar para que ela construa os resultados que ela quer nas áreas que ela quer. Então, o fato de você ter muito conhecimento não significa que você tem qualidade de vida, a menos que você saiba construir essa qualidade de vida com os recursos, a menos que haja foco e senso crítico na construção do futuro que você quer experienciar, ok? Então, isso é muito importante porque, mais uma vez, eu atendo pessoas extraordinariamente cultas, com doutorado, com pessoas extraordinariamente cultas e que muitas vezes têm os mesmos cárceres de pessoas extraordinariamente simples, entendeu? Então, cada vez mais a multidisciplinaridade. Então, só para finalizar, sim, legal, Marcelo, é verdade, a neurociência vendo provérbios eclesiásticos. Na Bíblia tem ciência, sem dúvida alguma, em Provérbios Eclesiásticos, sem dúvida alguma, né? Colossenses 2:3 diz que todos os tesouros da sabedoria, do conhecimento estão em Cristo, sem dúvida alguma, acredito. Então, Regiane, respondendo a sua dúvida, é isso. O conhecimento, desde que você tenha senso crítico e você tenha foco para organizar esse conhecimento, para construir o que você quer, ele vai te potencializar, assim como o dinheiro. É mais ou menos assim, você pega uma pessoa e você pega essa pessoa e dá 50 milhões na mão dela, as características que ela tem, elas vão ser ressaltadas. Agora, depende se essa pessoa decide que vai construir um mundo melhor e acessibilizar a muito mais pessoas a qualidade de vida e a libertação e possibilidades de construir esse mundo, ou se ela vai, digamos, fica mais claro quem ela é. Então, não é o conhecimento bem organizado, é sim, ele pode até ser um potencializador, mas é o que está no coração dessa pessoa, as decisões que ela toma de sim ou se não. E olha, uma coisa interessante para finalizar, Regiane, sobre o ponto, apesar do ponto aqui ser neurociência, plasticidade neural, neuroperformance, etc., e construção de estados emocionais, um ponto bem importante, Regiane, para você entender. Na verdade, o nosso coração, quanto mais recursos nós temos, para aquelas pessoas que têm um coração ligado com Deus, quanto mais recursos nós temos, quanto mais dinheiro ou tecnologia ou conhecimento nós temos, o nosso papel é sermos um facilitador. E as pessoas que têm um coração ligado em Deus, quanto mais eles têm, mais eles acessibilizam libertação, ajuda, prosperidade, inclusão. Olha, imagina o seguinte, para finalizar aqui, estamos indo na direção do fim da live. Imagina o seguinte, em João capítulo 1 diz assim, ó, que todo mundo que nós vemos, que todo mundo foi feito através de Cristo. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, nós podemos dizer que Cristo, quando estava conosco, que era Deus conosco, ele era o maior arquiteto, o maior geneticista, quer dizer, as maiores especialidades do mundo, de acordo com a teologia, né, estavam nele. E ele foi o quê? Simples, manso,
e acessibilizou as outras pessoas à inclusão, à possibilidade, não veio para julgar, veio para estender a mão e para incluir, veio... Olha, imagina, alguém que era todo poderoso se manifestar em carne através da criatura que ele criou e andar desertos escaldantes para ir lá acessibilizar o reino de Deus a essa pessoa. Então, o que eu quero dizer a vocês é o seguinte, não tenha medo, Regiane, não tenha medo de se desenvolver, porque Deus te fez e te deu um cérebro extraordinariamente limitado, e o fato de você se desenvolver muito só vai atrapalhar você se isso estiver no seu coração e não nos seus conhecimentos, ok? E outra coisa importante, tá? É muito comum também, finalizando ainda, indo na direção do final da live, o que nós vemos por aí, pessoas que adquirem muita informação e por não saberem organizar se perdem. Então, não é muito conhecimento que torna você uma pessoa extraordinária e exponencial. Mais uma vez, nesse novo tempo, é uma era de exponencialidade. E uma das questões da exponencialidade é justamente essa, de você, exponencial é aquela envergar dos gráficos, é empilhamento de tecnologia. E uma das questões é justamente organizar diversas tecnologias para produzir cada vez coisas melhores, mais complexas e que resolvam o maior número de problemas possíveis dentro de uma sociedade. E dentro dessa visão exponencial, dentro dessa visão, a capacidade cognitiva de organizar essas informações para você construir resultados é extraordinariamente importante. E é isso que vai te diferenciar, é isso que vai fazer com que você seja alguém exponencial. Então, se desenvolver a tal ponto de aprender a usar o seu cérebro como uma ferramenta extraordinária, não ficar refém das suas emoções, das situações, das circunstâncias e entender que a relevância de compreender como você constrói as suas crenças, o teu mundo, né, os teus estados emocionais, isso é extremamente importante numa era de exponencialidade. Então, pessoal, mais uma vez, eu quero agradecer a participação de todos. Já foi passado a senha do material da aula, do PDF da aula. A senha é Tétrade, tá? Agradeço a presença de todos. Amanhã nós vamos, às 19 horas, de novo nos encontrar. E amanhã nós vamos falar principalmente dessa questão. Neuroperformance e exponencialidade. Eu ainda vou deixar mais preciso o título, talvez seja esse mesmo, talvez eu faça um ajuste, mas vocês vão ser comunicados. Entrem ali através também do nosso link na página. Nós temos um curso gratuito para ajudar as pessoas, tá? Ou seja, nos ajude a libertar o maior número de pessoas possível. Nós temos no link da bio um curso que as pessoas podem fazer gratuitamente. Nós temos o material da aula, nós vamos fazer diversas lives, são 10 lives, essa aqui é a primeira de 10. Sábado nós teremos, não iríamos ter, mas teremos também, porque ontem nós tivemos um problema técnico e nós queremos realmente entregar para você os melhores recursos para que você possa construir uma vida extraordinária, compreender como funciona seu cérebro e colocar não só a sua vida, como outras vidas em liberdade, fazendo com que realmente esse mundo repleto de oportunidades e possibilidades seja não só acessibilizado por você, como para com outros também. Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos, obrigado por terem compartilhado. Espero você amanhã, nós vamos falar também de exponencialidade amanhã, e nós vamos entender o porquê é importante saber usar o seu cérebro na exponencialidade, como usar o seu cérebro para pensar corretamente. Nós vamos falar sobre isso amanhã. Como funciona um processo cognitivo, como funciona a criatividade, como funciona a inovação, como pensar e como ser exponencial. Então, muito obrigado a todos e eu aguardo vocês amanhã, nesse mesmo horário, tá bom? Muito boa noite e até breve.